Você já teve aquela sensação de que o seu gato perdeu a graça? Aquele ratinho que ele amava agora fica no canto da sala, ele não corre mais pela casa à noite, parece que a vida dele virou só dormir e comer. Geralmente a gente olha para isso e pensa: ah, ele só ficou mais velho, ele tá ficando preguiçoso. Mas deixa eu te falar uma coisa como veterinária e também como alguém que vive o mundo dos gatos todos os dias. Gato nenhum para de brincar por preguiça. O brincar é o termômetro vital do gato. Quando ele desliga, ele está te enviando um sinal de alerta. Prazer, eu sou a doutora Vitória Luken, eu sou médica veterinária especializada em clínica e comportamento felino. E o que eu quero te explicar hoje muda completamente o jeito que você olha para o seu gato. Gato, pessoal, não para de brincar à toa. Porque quando um gato deixa de brincar, o que mudou não foi a vontade dele, o que mudou foi o estado interno. Sabe, na medicina felina, a gente já tem isso muito claro. A redução de atividade é um dos primeiríssimos sinais de desequilíbrio. As diretrizes internacionais de manejo da dor mostram que parar de brincar, reduzir a interação e se movimentar menos são sinais clássicos de que algo dói. E é aqui que mora o perigo. O gato não demonstra dor como um cachorro ou como um ser humano. Ele não chora, ele não reclama, ele se recolhe. Pensa num exemplo real que eu atendo todos os dias: a dor articular. Estudos mostram que mais de 90% dos gatos mais velhos têm algum grau de artrose. E muitas vezes a gente não percebe. A gente só vê que o gato pula menos, brinca menos e fica mais quieto. Aí a gente pensa: nossa, mas ele ficou mais tranquilo. Que bom, né? Mas, na prática, ele está evitando o movimento porque cada passo custa caro. Ele está poupando o corpo porque dói. Quer ver outro exemplo que eu pego muito também no consultório? O sistema urinário. Pensa num gato que passou por um quadro de desidratação ou que por algum motivo está com a urina muito concentrada. A bexiga dele fica extremamente sensível e o corpo todo entra em estado de alerta. Aí o que você nota em casa? O gato brinca menos, fica mais irritado, começa a evitar movimentos bruscos. E por quê? Porque o corpo dele está lidando com um desconforto interno constante. Ele não tem clima para brincar quando cada movimento que ele faz gera uma pontada lá na bexiga. E olha que interessante este outro ponto, o intestino. Hoje, na medicina felina, a gente sabe que o intestino conversa diretamente com o cérebro. Se a microbiota desse gato está alterada, ou se existe uma inflamação intestinal silenciosa ali, isso muda a química da mente dele. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, cerca de 90% da serotonina, o hormônio do bem-estar e da felicidade, é produzida no intestino e não no cérebro. Então, se o trato gastrointestinal dele está em guerra, a produção dessas substâncias cai drasticamente, dando lugar ao cortisol e a outros marcadores de estresse. A gente começa a ver um gato mais irritado, uma apatia que não existia e aquela redução clara de interesse pelas brincadeiras. E aí cai naquela mesma armadilha. A gente olha e diz: ah, é só a personalidade dele, deixa assim. Mas não é personalidade, é fisiologia. É o corpo físico ditando como a mente dele tem que se comportar. E aqui também entra um ponto que na correria pouca gente considera: o ambiente. As diretrizes internacionais já mostram que quando o ambiente não permite o comportamento natural, o gato simplesmente desliga. Menos estímulo, menos chance de explorar e menos instinto de caça é igual a menos brincadeira. Se a casa não é um convite para ele ser gato,
ele para de tentar. Essa desconexão com o ambiente gera um estado de estresse crônico que muitas vezes é invisível. Quando o gato para de tentar ser gato, o nível de cortisol sobe, o sistema imunológico enfraquece e o que era apenas desânimo pode virar uma doença física real, como uma cistite ou um distúrbio de pele. No fundo, um ambiente pobre não tira apenas a diversão do seu gato, tira a segurança biológica de que ele precisa para se sentir vivo e saudável. Então, não é luxo ter prateleiras ou brinquedos de caça, é a estrutura básica para que o sistema nervoso dele continue funcionando em modo de exploração e não de sobrevivência. E agora eu quero entrar em um ponto mais sutil ainda, mas que na prática clínica muda muito a vida dos gatos. O gato não responde só ao ambiente físico, às quatro paredes, ele responde ao clima da casa. Se a gente olhar só pela medicina, já é claro que o gato percebe tudo. Mudança de rotina, tensão no corpo das pessoas, o tom da sua voz. Existe um conceito que a gente usa muito chamado corregulação, ou seja, o seu estado interno influencia diretamente o dele. Se você está em paz, ele relaxa. Se você está tenso, ele entra em alerta. E você chega em casa estressado, com a respiração curta, com os músculos tensos, o sistema nervoso sensorial do seu gato, olfato, visão, até captação de vibração de baixa frequência, detecta isso instantaneamente. O cérebro do seu gato interpreta o seu estresse como um sinal de que há um predador ou um perigo no ambiente. O sistema parasimpático dele, o de descanso, desliga e o simpático de luta e fuga assume o controle. Ele se corregula pelo seu medo ou pela sua paz. Mas se a gente abre um pouco mais ainda essa conversa, existe uma forma ainda mais sensível de olhar para isso. Tudo o que a ciência descreve como ambiente, a gente também pode entender isso como um campo de informação, de presença, de energia. Imagine que cada emoção ou pensamento repetitivo na casa gera uma frequência. Se a casa vive em conflito, existe uma carga de adrenalina e cortisol pairando aqui no ar, o que a gente chama de ambiente mais pesado. E por serem animais territoriais, os gatos são extremamente sensíveis a essa energia que está ali pairando no ar. Eles limpam ou sentem essas distorções. E quando eu falo isso, não é para você precisar acreditar em algo místico. É só um convite também de observação. Mas perceba aí na sua casa. Tem dias em que tudo está mais leve, o seu gato está mais solto, mais curioso. E tem dias que o clima está pesado e aí você percebe que ele muda. Ele se esconde, fica vigilante, interage menos. Na medicina, a gente explica isso pelo sistema nervoso e pela percepção de segurança, mas isso também não exclui uma visão mais ampla. Para alguns, é só biologia, para outros, é energia. Independente do nome que você dê, o efeito é real. O gato não vive só na sua casa, ele vive no estado da sua casa. Então, quando um gato para de brincar, a gente precisa olhar para esse mapa inteiro, para o corpo, para a dor, para o intestino e para as relações e também para o clima desse lar. Porque o comportamento dele nunca começa nele, começa antes. E foi exatamente por isso que eu criei o SPG, o seu primeiro gato. Porque entender um gato de verdade não é só observar comportamento de forma isolada, só olhar se a ração está ali no pote. É entender como corpo, mente e ambiente se conectam. No SPG, eu aprofundo tudo isso de forma prática, tanto para tutores quanto para veterinários que querem esse olhar diferenciado. Se você sente que o seu gato mudou, talvez ele não tenha mudado. Talvez você esteja começando a enxergar o que ele sempre tentou te mostrar. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal e me conta aqui nos comentários
Como está o clima aí da sua casa hoje?